Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal. Aqui, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos ao vivo, mais uma vez com você e para você. Hoje, uma quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025. Satisfação aqui em estar ao vivo com você mais uma vez, não é? Tal como anunciamos, está aqui a postos conosco a nossa caríssima secretária de Estado de Assistência Social, Cidadania, lá da CETASC, Graciele Bugalho, Coronel Graciele Bugalho, tá bom? E a gente vai conversar, tem muita coisa, até brinquei com ela antes, não são novidades, mas são coisas que as pessoas, o grande público precisam, essas pessoas precisam tomar conhecimento cada vez mais que existe um braço social do Estado estendido para que elas possam, em caso de necessidade, acessar, não é? E é sobre esse braço social no qual estão embutidas várias políticas, não é? Que a gente vai falar aqui hoje, um pouco, pelo menos, não é? Com a gloriosa Bugalho, que está aqui, a nossa caríssima Graziele, que é, segundo a primeira-dama, é Grazi, né? Eu não tenho intimidade para chamar de Grazi, então, Coronel ou secretário Graziele. O Lorenberg, e aí, rapaz, como vão as coisas? Muito bem, Boa Paulo. noite. Boa noite, Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Choveu bem hoje, né? Choveu? Choveu. Pelo menos na minha área, lá choveu bastante. Então você está com essa conta de água em dia com São Pedro, porque lá no Moradouro, lá, uns pinguinhos assim. Aí tá fresquinho hoje, pelo menos, né? Um ventinho gostoso. Enfim, e agora se preparem, né? Eu fico preocupado, Lorenberg, com essa época, porque é sempre, e a gente, os jornalistas, nós temos sempre esse árduo, difícil papel de dar notícias ruins, não é? São enchentes, não sei o quê, desastres, não sei o quê. Todo ano tem alguma coisa acontecendo em algum canto, em algum estado. Parece que é revezamento, né? Exatamente. Que é fruto muito do clima, do aquecimento global e, na minha opinião, humilde, da falta de educação ambiental de muitos comuns como nós, né? Pessoas assim simples que desobedecem, que desrespeitam a natureza e acaba desaguando literalmente, não é, nas nossas casas, com as enchentes, enfim, não é? Com certeza, você tem razão. Até porque as cidades asfaltam, mas esquecem do esgoto. Aí eles abrem o asfalto para cuidar do esgoto. Aí já não faz as coisas direito, ou seja, não há um planejamento por parte do executivo com relação a cuidar bem da cidade. Isso é geral, não é um ou outro, não, é geral. Sabe o que eu penso que às vezes também, por que os gestores, aí eu estou falando especialmente dos prefeitos, não têm essa preocupação com o saneamento básico? Porque são coisas que ficam debaixo da terra, que não dá voto, Não que dá ninguém voto, vê, não dá nada. não é? Aí fica, vou entregar aquele asfalto. Eu lembro de um bairro ali, acho que é Renascer, foi entregue na época, a primeira vez que asfaltaram lá, sem a rede de esgoto, né? Isso foi no governo, na gestão. Eu sei que o Mauro Mendes, quando prefeito, com o Marcelo Padeiro, que já era secretário dele, foram lá, entregar, depois que o Mauro foi lá e teve que entregar a rede de esgoto, porque foi anteriormente entregue o asfalto sem a rede de esgoto. Quer dizer, os caras fazem para fazer fotinha depois. Meu amigo Paulo, qualquer chuva que dá no centro da cidade alaga todo o centro da cidade. Você já viu falar uma única vez que houve uma limpeza no córrego da Prainha, ali naquela região? Eu nunca vi. Nunca vi. Enfim. Secretária Graziele, muito bom tê-la aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado e desculpa também, porque às vezes eu perturbo muito, convidando e tal, mas aí ela está tão calejada que ela já diz sim, logo assim, ela só não diz sim se ela estiver em viagem, assim, mas estando aqui, tendo possibilidade, sempre dou uma... Porque, na verdade, o convite não é para conversar comigo ou com o Lorenberg, é com aquele que está assistindo ali, que é o nosso telespectador, que carece de informações. E se forem informações positivas, boas, melhor ainda, não é? Eu vou começar perguntando, ao cumprimentá-la, sobre
um tema que nós aqui no programa Opinião sempre levantamos desde quando o programa começou há 5 anos atrás, que é a violência contra a mulher. Nós aqui nos colocamos sempre como um instrumento, como ferramenta para reverberar as políticas, as dicas, instruções, orientações, informações, para que possamos vencer esse mal terrível que é a violência doméstica, em especial contra a mulher, feminicídio, enfim. O governo do Estado, por meio da sua secretaria, do ponto de vista da qualificação, por exemplo, eu sei que tem o ser mulher, o ser família como um todo, já é um grande programa social, mas especialmente a mulher. Como é que está isso, a absorção disso dentro da sua secretaria? Boa noite. Boa noite, primeiro. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. É sempre uma alegria poder estar num programa, principalmente ao vivo, e compartilhar tudo que o governo de Mato Grosso tem feito, né? E é um orgulho viver em Mato Grosso, é um orgulho para nós poder trabalhar em um governo como o do governador Mauro Mendes, da nossa primeira-dama Virgínia Mendes, e ter a oportunidade na assistência social e na cidadania de implementar políticas que até então, e acho que eu posso falar que há muitos anos já estou como servidora pública, que há muitos anos nós sonhávamos, mas que infelizmente nunca tinha tido a oportunidade de ser implementado. E o programa Ser Família é isso, é sem dúvida o maior programa social da história de Mato Grosso, e dentro dele ele foi idealizado e pensado, né, pela primeira-dama, que foi primeira-dama de município, sabe que é lá que as pessoas vivem, é lá que os problemas estão, e pensou ele de uma forma abrangente para atender todas as pessoas. E as mulheres, Mato Grosso tem um diferencial, hoje nós temos inclusive o orçamento mulher, né? As mulheres, elas são a prioridade em todos os programas socioassistenciais. E o programa Ser Família Mulher, ele vem dando um fechamento, porque até então se cobravam apenas da segurança pública ações que são ações pontuais para enfrentar a violência contra a mulher. E a gente sabe que isso é importante, sim, mas não é só isso que tem que ser feito para enfrentar a violência contra a mulher. E a criação, agora em 2024, da Superintendência de Política Pública para a Mulher na CETASC, assim como da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência na Polícia Judiciária Civil, foi uma ação que trouxe resultado já. Que tipo de resultado? Né? Nós focamos primeiramente, claro, na entrega de um auxílio moradia, porque você imagina quantas mulheres deixam de denunciar e vivem uma vida de violência porque dependem muitas vezes economicamente do agressor. Imagina como que é para uma mulher ter filho pequeno e falar, eu vou denunciar uma violência que eu sofri e eu vou parar onde com essa criança? Como eu vou alimentar essa criança? Então, muitas vezes a mulher se prende a uma vida de violência. E foi pensando nisso que o auxílio moradia para mulheres vítimas de violência com baixa renda foi implementado. E para implementar ele, claro que surgiu uma demanda muito grande. Primeiro, uma união entre segurança pública e assistência social para capacitar toda essa rede que a gente chama de rede de enfrentamento à violência, e foi muito bem capacitado. Nós tivemos uma expedição que percorreu as 15 regiões integradas de segurança pública, onde nós capacitamos mais de 2.300 profissionais, sendo policiais militares, policiais civis, profissionais da Politec, como a parte de legistas também, assim como todos os servidores da assistência social, dos CREAS, que têm essa função de atender mulheres que têm qualquer tipo de violação de direito. Então, foi a primeira vez que foi para um banco, né, de sala de aula, de capacitação, junto policiais e servidores do Sistema Único da Assistência Social, em muitos municípios, agentes de saúde, né? E aí as pessoas me perguntavam assim, mas por que o agente de saúde? Porque ele vai de porta em porta, ele conhece a Dona Maria, o seu João, e ele ou ela pode dar uma informação qualificada e explicar que uma violência, que pode ser uma violência psicológica ou uma violência inicial, se ela não for tratada, ela pode se tornar uma violência grave e também levar a um feminicídio. Então, nosso objetivo é diminuir, sim, esse número de violência contra a mulher, e o Estado de Mato Grosso acredita nisso. É isso que o governador e a primeira-dama nos cobram. Pois é, e ontem fiz menção aos agentes de saúde, no caso municipal aqui de Cuiabá, não é por conta disso, exatamente porque os agentes de saúde muitas vezes são o termômetro
eles são aquele profissional que entra, tem liberdade para entrar nas residências, nas casas, né, para verificar as questões propriamente de saúde, né? Mas às vezes podem perceber um climão, uma mulher com hematoma, um clima pesado, aí de repente esse agente de saúde é aquele que pode fazer com que essa mulher denuncie. Exatamente. E pode levar aquele caso de violência. Olha, nós conversamos aqui, Lorenberg e eu, com delegadas, e uma em especial, acho que a doutora Judá, falando justamente de casos assim, de pessoas que até então não denunciavam, mas aí alguém, um agente de saúde, por exemplo, chega, vê a coisa, encoraja a pessoa e a pessoa denuncia e o cara acaba sendo preso porque ele agrediu. Então, eu só estou fazendo essa menção aqui porque realmente os agentes de saúde são fundamentais. Professor Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas muito bom mesmo tê-la aqui no nosso bate-papo e aproveitando a oportunidade, o programa, todos nós desejamos à senhora e à família da senhora mais um grande 2025. Opa, muito obrigada. Secretária, é sempre bom, a senhora está chefiando uma pasta extraordinária. E é bom quando a senhora vem aqui, porque temos muitos assuntos, é apenas quando o programa acaba e os assuntos não chegaram nem na metade. Nem na metade. Mas fica planejado para um outro encontro. Secretária, eu estava olhando no site da Secretaria, e se isso não for verdadeiro, a senhora vai me corrigindo sempre. Okay. Eu estava lendo e vi lá missão e valores. Eu peguei um trecho da missão, da chamada missão, onde está escrito o seguinte: promover mecanismos que favoreçam a proteção social a fim de assegurar direitos sociais e humanos de pessoas em situação de vulnerabilidade social e risco de violação de direitos para a redução das desigualdades e a inclusão social e produtiva das pessoas por meio da efetivação descentralizada das políticas de assistência social, direitos humanos e sociais. É isso que eu encontrei lá. Se tiver alguma coisa mudada, a senhora, por favor, me corrija. Eu tenho 3 perguntas, secretárias, para fazer a respeito desta missão. Eu farei as 2 primeiras e depois farei a terceira. A primeira questão: qual é o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social e desse número, em especial, quantas são atendidas pela sua secretaria no Estado? E uma segunda questão: com relação a Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, não foi por acaso que eu escolhi os 2 nomes, porque os 2 nomes são 2 municípios mais importantes, se não mais importantes, na chamada Estado do agronegócio. Nesses municípios do Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, quantos são atendidos pela sua secretaria? Aliás, Lucas do Rio Verde é a cidade do vice-governador, né? Exatamente. Bem, professor, a missão é essa mesmo, né? Acho que os telespectadores estão aqui, às vezes é difícil e eu tenho que até me policiar, né? Senão a secretária Laís puxa a nossa orelha lá, de não ficar dando aula de direito. Mas a Constituição Federal, ela é muito clara, ela traz lá no artigo 6º os direitos sociais e depois lá no 223 o que é assistência social e a competência dela. E a assistência social, no Brasil, ela tem um sistema único de assistência, muito parecido com o da saúde, onde ele deixa o que é responsabilidade do governo federal, o que é responsabilidade dos estados e do município. A execução da assistência social é responsabilidade do município. Compete ao Estado e ao governo federal o cofinanciamento, ou seja, ajudar a realização de forma financeira, né, falando para os telespectadores, ou seja, bancar a execução da assistência social, capacitar os profissionais do município, monitorar e acompanhar a execução das políticas públicas. Né? Eu posso dar exemplo do próprio programa Bolsa Família, que é do governo federal, mas que quem cuida do programa é o Estado. E quem
coloca a pessoa dentro do programa é o município, né? Através lá do CRAS, né? Então, eu, como secretário, eu não coloco nem tiro ninguém do programa, nem mesmo do Ser Família, que é o programa de transferência de renda do Estado de Mato Grosso, que atende hoje em torno de 50 mil famílias, né, em situação de extrema vulnerabilidade. Então, a nossa parte do Estado, quantas pessoas nós atendemos? Todo o Estado de Mato Grosso. Só de cofinanciamento estadual, que é o repasse do fundo estadual para o fundo municipal, são 28 milhões, que o governo do Estado, do ano passado para cá, aumentou em mais de 200%. Era 9 milhões, foi para 28 milhões. Vou pegar Cuiabá como referência, que é a capital, são 5 milhões e meio, repassado do fundo estadual para o fundo municipal. Para quê? Parte desse recurso, metade, para o que a gente chama de benefício eventual, aquisição de cesta básica, urna funerária, passagem, atendimento à população em situação de rua, atendimentos emergenciais. E a outra parte, que a gente chama de piso mato-grossense, para o que o gestor municipal planejar. Ele apresenta um plano e esse plano é aprovado por uma comissão que a gente chama de intergestora bipartite, assim como funciona também com os recursos do governo federal. Mas o Estado de Mato Grosso é um estado diferente dos outros, né? Quando o senhor pergunta quantas pessoas nós atendemos, além desse cofinanciamento, que é o que a lei federal nos obriga, o Estado de Mato Grosso tem inúmeros programas socioassistenciais dele mesmo, como o programa Ser Família, transferência de renda, que eu falei aqui, que a gente atende aproximadamente 50 mil famílias que são selecionadas pelo município, não é o Estado que seleciona as famílias, é o município com os assistentes sociais e os agentes de saúde, que também recebem, inclusive, um cartão, que acompanham as famílias para ver se a vacinação está em dia, se as crianças estão matriculadas e com mais de 70% de frequência na escola. Então, ele é um programa que, além de transferir a renda para a aquisição do alimento e garantir a segurança alimentar e nutricional, que são os R$220 para a aquisição de alimento, ele também faz com que essa família esteja sendo acompanhada pela saúde e pela educação. Ou seja, ele traz a mesma vertente que o programa Bolsa Família traz. Além disso, nós executamos, sim, assistência social diretamente em Cuiabá pela falha que, infelizmente, a gestão municipal anterior não fazia. Mesmo a gente transferindo mais de 5 milhões direto para o Fundo Municipal de Assistência Social, você ia nos 14 CRAs que Cuiabá tinha e não tinha cesta básica. Eu tenho denúncia do Conselho Estadual de Assistência Social, de representante que é servidor de carreira do município, falando que não tinha sabonete para lavar as mãos, que dirá cesta básica para atender, por exemplo, uma mulher vítima de violência que é encaminhada para um CREAS, onde ele é obrigado a atender todas as pessoas com violação de direito, sejam elas crianças, adolescentes, mulheres ou idosos. Ou seja, um sistema único de assistência social que deveria estar sendo executado pelo município e que falhou. Quando o município falhou, nós temos um governo que fez a tarefa de casa, que tem contas em dia, diferente de todos os outros estados do Brasil, e aí eu não vou entrar aqui para falar de economia, mas que nos dá a oportunidade de ter recurso para ter programas, como, por exemplo, o Ser Família Solidário, e fazer um aporte de 100 mil cestas básicas para todos os municípios. Todos os municípios receberam pelo menos 4 vezes cesta básica para reforçar o atendimento a quem? A essas pessoas que estão no Cadastro Único da Assistência Social. 4 vezes em que período? A cada 3 meses, geralmente, sim, né? Ao ano, né? Ao ano. Entendi. Né? A gente reforça o município. Em Cuiabá, a gente faz atendimento direto através de igrejas, associações que são devidamente cadastradas na CETASC. Né? E aí, por exemplo, no Natal, Ser Família Solidário, que é o Natal, foram 100 mil cestas adquiridas, distribuídas para os 140 municípios e aqui em Cuiabá feita entrega direta pela própria secretaria. Quem distribui essas cestas aí é o próprio governo do estado ou são as prefeituras? Não, o governo do estado entrega para a prefeitura, então a prefeitura busca a cesta aqui e a prefeitura entrega para as pessoas que são cadastradas no Cadastro Único e prestam conta para nós. E quem fiscaliza para não haver, por exemplo, o uso político dessas... O município, né? Aí assim, o próprio município. Vamos lá. Nós estamos falando de uma relação... Eu não quero atropelar a pergunta do Nuremberg. Nós estamos falando de uma relação entre secretarias de Estado e Secretaria Municipal, assim como a saúde. A saúde entrega a vacina, vou dar um exemplo, né? Entrega a vacina, uma medicação, e a gente imagina que o município vai usar
isso de forma adequada. Na assistência social é a mesma coisa. Entendi. O Sistema Único da Assistência Social ele foi construído para funcionar assim. Infelizmente, num município como o de Cuiabá, a gente faz além, porque a gente acaba fazendo o atendimento. Eu dei um exemplo antes de começar aqui, hoje nós atendemos 200 e quase 290 mulheres vítimas de violência dentro da CETASC. Por quê? Porque nós não temos a adesão do município de Cuiabá ao programa. Então, esse é um exemplo. Então, essa missão que está aí, inclusive da transferência de renda, né, está muito claro na nossa Constituição. Às vezes nós somos questionados sobre assistência social e assistencialismo, transferir renda, que é o que Mato Grosso faz, além, né, do programa federal, com o Ser Família, é uma obrigação constitucional, né, que está aí para as pessoas, para as famílias de baixa renda. Ok. A senhora respondeu, Laurenberg. Quantos são esse pessoal que é atendido? Você perguntou a quantidade. O quantitativo. Hoje, vou falar do programa Ser Família, são aproximadamente 49 mil e alguma coisa, eu vou arredondar para 50 mil famílias. Okay. E pelo programa Bolsa Família, né, que é um programa do governo federal, são 300 mil famílias, que é um outro recorte de renda. A questão de Lucas... eu pedi para ela falar sobre Nova Mutum e Lucas, que foi a ela segunda de Cuiabá. pergunta. Desculpa. Essa segunda pergunta, Nova Mutum e Lucas, eu não tenho os dados específicos aqui, eu posso até mandar depois, mas da mesma forma, até Sorriso eu conheço mais, porque a secretária municipal de Sorriso é a presidente do colegiado estadual dos gestores municipais, e a gente conhece um pouco mais. Mas o quantitativo de pessoas que são atendidas, onde nós fazemos o cálculo, inclusive do valor que é repassado por município, não é por habitante, é por pessoas atendidas dentro do Cadastro Único da Assistência Social. Então, a quantidade de famílias que tem dentro do cadastro é o que determina, inclusive, o valor de repasse que o município vai receber. Vou pedir para a senhora, então, para a assessoria mandar amanhã, se ela mandar para mim amanhã, durante o dia, aí amanhã... O cadastro único, né? É isso que o senhor quer saber, a quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade. Né? Isso. De Lucas e de Nova Mutum. De Sorriso. Sorriso. Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Enfim, olha só, intervalo comercial, rapidinho, a gente volta já com Graziele Bugalho, da Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado. Instante só. Eu posso até olhar. O programa Opinião está de volta hoje com a Secretária de Estado, a Graziele Bugalho. Está aqui conosco, Secretária de Estado de Assistência Social, Cidadania, CETASC. Vamos ao Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Esse ponto aqui está toda hora escapulindo aqui, Laurenberg. Minha orelha já é grande, daqui a pouquinho eu vou pedir para o Gersinho dar um jeito. Gersinho, ó, como é que está aqui? GD, Gazeta Digital, tem notícia. Olha só, rapaz, hoje é dia de dizermos em alto e bom som. Ainda estamos aqui para dizer que estamos vivos, que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Tudo isso entre aspas, viu? Com essas palavras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou seu discurso lá no ato no Palácio do Planalto, neste dia de hoje, 8, quarta-feira, para marcar os 2 anos da tentativa frustrada de golpe de Estado em 2023. A frase inicial faz uma referência ao filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, ganhadora do Globo de Ouro, sobre a trajetória de Eunice Paiva durante a ditadura militar, após ter o marido, Rubens Paiva, preso e assassinado pelo regime. A cerimônia lá no Planalto contou com a presença de ministros, parlamentares, governadores e representantes dos 3 poderes, além dos comandantes das Forças Armadas, a quem o presidente fez questão de agradecer pela participação. Aspas para o Lula de novo. Estamos aqui para lembrar que, se estamos aqui,
é porque a democracia venceu. Caso contrário, muitos de nós talvez estivéssemos presos, exilados ou mortos, como aconteceu no passado. E não permitiremos que aconteça outra vez, fecha aspas, concluiu o presidente Lula. Evento que aconteceu hoje, portanto, marcando aí esse ato pela democracia aí, organizado pelo Planalto Lorenberg. E aí, você assistiu? Você chegou a ver alguma coisa a respeito e o posicionamento do presidente? O que você acha? Não, eu não assisti, Paulo, não li a respeito. Mas todo o movimento a favor da democracia, a favor da liberdade, eu compartilho. Amigos, eu já escrevi 20 livros. Provavelmente esse ano devo publicar 3 livros, porque 2 já estão prontos. Se tivéssemos no regime da ditadura militar, nenhuma página dos meus 20 livros seriam publicados. Por isso, eu não tenho como correr, eu tenho que defender sempre a liberdade, sempre a democracia. É bom lembrar isso. Direito não é absoluto. Quando se comete crime, tem que ser punido. Mas punido com rigor. Da lei. Da lei. Claro, da lei. Por exemplo, vamos provocar o amigo telespectador, nós não temos tempo suficiente para fazer. Não é para fazer vamos abrir um fórum aqui não, porque senão eu estou diante de uma entrevistada que tem muita coisa para dizer. Veja, o artigo 5º, inciso 4º, inciso 9º e o artigo 220, que falam expressamente sobre a liberdade de expressão, e o artigo 53, exclusivamente do parlamentar federal, não fala em acusação sem provas, não fala em ameaça e não fala em agressão. Esses verbos, amigos, não têm nada a ver com liberdade de expressão. Ok. O portal Metrópolis, ou foi o Poder 360, um dos dois. Não, Metrópolis hoje divulgou, informou, né, que na parte externa houve 1.200 e poucas. Eu não sei exatamente quantas pessoas, mas em cerca de 1.200 e poucas pessoas no lado externo, lá do Planalto. E internamente tinham cerca de 400 pessoas lá nesse ato do Lula. O programa Opinião está aqui entrevistando hoje a secretária Graziella. A senhora tem a informação a respeito? A senhora não chegou. Vamos pedir, eu pedi para ela no final do bloco, o Lorenberg pediu o número de atendidos lá em Lucas do Rio Verde e também Nova Mutum. A secretária não tem aqui em mãos agora, mas ela vai mandar para mim, ou a assessoria manda aqui para mim, amanhã a gente fala aqui sobre isso, até para dizer que tem essas informações sim lá na secretaria, ok? E eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas aqui, não é? A nossa entrevistada. Secretário, quando eu peço a respeito eu sei que é difícil a gente guardar tudo na memória, eu tenho uma excelente memória, mas mesmo assim, às vezes ela falha. Todos nós temos isso, mas é exatamente para mencionar, porque veja, se a gente souber o número de vulnerabilidade ou de vulneráveis no Estado, já é um grande passo para o andamento de políticas públicas voltadas para esse público. Por falar em políticas públicas voltadas para esse público, secretária, eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. A senhora falou durante seis vezes, o programa Ser Família. E eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desse programa, mas em especial em Rondonópolis. Olha, professor, a gente analisa só para o senhor entender como que funciona a assistência social. O Brasil hoje tem um cadastro único da assistência social, como eu falei aqui, e para a pessoa entrar nesse cadastro único, ela recebe um número que é chamado de NIS, Número de Inscrição Social. E como que a pessoa entra nesse cadastro? Só através do CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, lá do município dela, do bairro mais próximo. Deu o exemplo de Cuiabá, que tem 14. Então,
o senhor está me perguntando dados específicos de município que eu não fui realmente demandada para isso, para estar aqui hoje. Sim. Né? Então, eu posso falar para o senhor dos dados do Cadastro Único, até porque são dados públicos, que eu tenho acesso dos municípios, e sim, todas as nossas políticas públicas hoje são trabalhadas em cima do número do Cadastro Único. A gente sabe que muitas vezes pode não ser um número real, porque ele é autodeclaratório, ou seja, a pessoa vai lá, ela declara a renda, até que um assistente social, um técnico de referência lá do município, faça a visita domiciliar e comprove aquelas informações que essa pessoa prestou. Né? Então, não importa o município, o senhor citou Rondonópolis. Todos os municípios, o programa Ser Família é aberto a todos. Então, por exemplo, o Ser Família Transferência de Renda, que é o cartão, ele tem 5 tipos de cartões diferentes. Tem o Ser Família. Ah, mas como que eu escolho? A pessoa escolhe na hora que ela vai lá na assistência social do município, porque o município adere ao programa e ele passa a fazer a gestão do programa. Nós só confirmamos e convalidamos essas famílias e fazemos o pagamento. Então, é o município que vai fazer, com certeza, a atualização do Cadastro Único. Para o senhor ter uma ideia, desde que esse governo atual assumiu, já saiu mais de 1 milhão de pessoas desse cadastro, né? Porque no período da pandemia, ele foi um cadastro que inchou, porque muitas pessoas, como, por exemplo, trabalhadores da noite, que têm renda, deixaram de ter renda da noite para o dia e se tornaram pessoas de baixa renda. Então, esse cadastro ele inchou e agora está numa fase que chama-se PROCAD, que é um programa para atualização desse cadastro único no Brasil todo, né? É um programa federal para atualização do cadastro. E quem faz a atualização do cadastro é o município. A gente faz acompanhamento e monitoramento desse cadastro. Inclusive, nós criamos, e eu posso passar isso aqui para o senhor, o indicador que chama IDSUAS-MT, um indicador de desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social de Mato Grosso, onde a nota do Estado é a nota das 6 variáveis de todos os municípios. Nós dividimos em 3 variáveis, ou seja, 3 indicadores que vão analisar a operacionalidade, o que é entregue pelo município da assistência social, e outros 3 que vão analisar a forma, que é lei, fundo, plano de assistência social, que é a parte técnica que o município tem que ter, Conselho Municipal de Assistência Social. Ou seja, com esses 3 de cada lado, a gente aferiu uma mensuração de um índice para cada município. Então, hoje, o foco maior do Estado são os 28 municípios que têm o menor indicador. Porque para o indicador da assistência social do Estado melhorar, eu preciso que o município melhore. Talvez outras secretarias, né, eu capacito o servidor e a entrega melhore. Eu preciso que o município melhore o desenvolvimento da assistência social e principalmente a entrega da política pública e que chegue para a pessoa que realmente precisa, para que melhore no município, eles se desenvolvam e aí o Estado passa a ter um cadastro diferente, um cadastro único diferente. Essa mobilidade de pessoas saírem, né, de uma faixa de renda, por exemplo, da pobreza para baixa renda, depende da execução de assistência social que está no município. Por isso que eu falo que o problema está no município e nós do Estado e do governo federal também, nós temos que sim fazer com que esse monitoramento, essa capacitação dos servidores e os recursos cheguem ao município para que chegue até as pessoas realmente em situação de vulnerabilidade na ponta. Ok. Eu, inclusive, concordo com esse argumento da secretária Grazielli, no sentido de que é humanamente impossível você ter na cabeça frescos os números de todos os 142 municípios do Estado, ainda que dos principais, né, que são números variados. O que ela trouxe na pergunta inicial, no primeiro bloco, foi o geral, né, e alguma coisa específica, de Cuiabá, alguma coisa assim. Agora, a gente entende, de fato, nós não combinamos que iríamos, até porque a gente não combina a pergunta também, né, mas assim, que íamos perguntar especificamente disso de municípios, porque se tivesse, por exemplo, se eu tivesse essa perspectiva de pergunta, eu teria pedido para ela, eu vou perguntar de alguns municípios, dos principais pelo menos, porque aí ficaria mais fácil, né? Ela mandaria para mim aqui, para nós aqui, um gráfico, uma arte, né? Alguma coisa, um documento com todos os municípios, pelo menos os principais. Só dizer que eu concordo com a secretária de que
lembrar desses números todos aí. Agora tem um site que as pessoas possam acessar, secretária, município por município, não? Sim, GeoSuas MT foi criado agora, né, na gestão atual do governador Mauro Mendes. O GeoSuas MT é uma plataforma aberta, é só qualquer pessoa da população pode acessar. GeoSuas Suas MT. Acessou lá, foi criado pelos nossos servidores mesmo da Vigilância Socioassistencial, até para dar apoio ao município. Hoje, nós, junto com o Tribunal de Contas do Estado, né, nós temos lá a Comissão de Acompanhamento Permanente da Assistência e Saúde, que é o conselheiro Guilherme Maluf, que criou o radar da assistência social, e com isso a gente disponibiliza todos esses dados. Número de famílias atendidas, quantidade de CRAs, localização dos centros de referência, quantas pessoas são atendidas, quantos idosos, quantas estão no programa Bolsa Família, quantas por faixa etária, ou seja, todos os dados que o município preenche no nosso formulário está à disposição de toda a população, então, inclusive do Ministério Público lá. Eu me permito, então, usar essa fala sua agora, do GeoSuas, como resposta para a pergunta do Lorenberg, ainda que não específica, não é? Porque todas as informações, não só sobre Rondonópolis, Mutum e Lucas do Rio Verde, nesse aspecto aí das políticas sociais, estão no GeoSuas, GeoSuas MT, que a gloriosa... O que é isso que nós estamos vendo aí? Esse é o GeoSuas? Isso, é isso exatamente. Aí, né? Esse aí, é o GeoSuas, se você baixar aí, pode ir baixando, né? Aí nós temos todos os painéis que foram construídos agora, né? Então lá tem painel do Bolsa Família, lembrando que quando a gente fala do Bolsa Família, hoje o nosso maior foco de preocupação é justamente as famílias que estão em descobertura, e se você vê lá o ID SUAS, você vai ver a funcionalidade e essa referência do indicador de todos os 141 municípios, agora nós temos 142, né? Aí explica, então, todos os estudos que são feitos... Bem completo esse site aí, pelo jeito. É algo assim, eu vou dizer que não é algo feito pela nossa equipe de vigilância, são todos servidores de carreira, né? É um trabalho que realmente ajuda o município. Você tem que imaginar que, principalmente os municípios de pequeno porte, que são aqueles menores, a dificuldade que eles têm de ter acesso a esses dados. E aí a gente traduz tudo que está no cadastro único para o município, inclusive dados que o próprio município preenche, né? Então, se você entrar ali, por exemplo, se você entrar no ID SUAS, você já vai ver por município, aí você pode pegar. Agora, se entrar lá em cima, sobe mais um pouquinho, isso, espera aí. Perfil dos municípios no Sistema Único de Assistência Social, SUAS, isso, esse. Se você entrar aí, você digita o nome do município, você vai ver quantas famílias você tem no cadastro único, separado por faixa de renda, né, pobreza, baixa renda. Então aí é só digitar lá, está aparecendo Alta Floresta porque está por ordem alfabética, né? Se colocar Rondonópolis, então aí vai você vai ver, famílias inscritas no cadastro único, está lá, 9.961 famílias, sendo 80 indígenas, famílias em situação de pobreza, 3.669. Atualização cadastral, 83%. Então, ele está com uma atualização cadastral boa. A gente referencia sempre famílias. Aí embaixo é aquilo que eu falei, ó. Faixa etária das pessoas inscritas no cadastro único, porque às vezes o CRAS vai fazer um trabalho de acompanhamento familiar por faixa etária. Você disponibiliza ali. Então, esse é um trabalho que realmente é um diferencial para atender os municípios. Olha lá, quantas unidades tem? Ó, por exemplo, proteção social básica, né? Quando o senhor fala lá da nossa missão, que é proteção social. Então, Alta Floresta tem 2 CRAs e tem 4 centros de convivência. Proteção social especial, aí nós estamos falando de acolhimento. Tem o CREAS, que cuida de violação de direito, tem 1, e tem 2 centro-dia, ou seja, ele tem um sistema de atendimento para idoso. Proteção social especial, aí nós estamos falando de abrigamento. Então, eles têm 2 abrigos para criança e 1 abrigo para pessoa idosa. E tem um lá no canto que eu não estou conseguindo ler daqui, né? E aí, a gente coloca lá a regulamentação do SUAS, ou seja, ele está todo em azul, por quê? Ele tem plano municipal, ele tem lei municipal, ele tem conselho municipal de assistência social, que é aquilo que a lei federal exige. E aqui tem os atendimentos, né? Quando a gente fala de índice do CRAS, quantas pessoas essas 2 unidades atendem, né?
que é o Programa de Atendimento e Fortalecimento de Vínculos que está ali. Né? Então, lá, eu tenho 119 famílias nessa última alimentação que foi feita, sendo atendidas diretamente com esse programa. Ok. Então, assim vai, e ali GeoSuas tem inúmeras informações MT. ali. GeoSuas.mt está aí à disposição. A gente acabou tendo aí, agradecer aí a Caroline e a produção aí que agilizou para que a gente pudesse ilustrar, né? Porque uma coisa ela falando, outra coisa a gente ela falando e a gente mostrando, e ela analisando ali, mostrando por A mais B, ainda que não específico Rondonópolis, mas ela mostrou como se chega. Mas é só clicar ali em Rondonópolis. E buscar ali Rondonópolis, vai encontrar. Eu não sabia também desse GeoSUS aí, foi até bom o Lemberg perguntar, porque eu vou começar a verificar também, sempre quando for convidar aqui a gloriosa Graziele Bugalho para vir aqui, a gente vai ver, né, para a gente dar... A propósito, só falou da questão dos índios ali, do atendimento. Já? Intervalo comercial. Eu quero deixar aqui a questão do atendimento aos índios, especialmente lá do Araguaia. Já perguntei isso para a senhora outra vez aqui também, e eu fico incomodado porque ali o que tem havido de registros de alcoolismo, homicídio, violência, não é? Contra os índios, indígenas, não é? É coisa absurda. Fora aquilo que não é registrado em BO, enfim, a gente volta já já falando muito mais com a nossa entrevistada desta noite, Graziele Bugalho. Instante só. O programa Opinião está de volta aqui, ao vivo, o último bloco aqui com a Graziele Bugalho, nossa entrevistada desta noite, secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania. Eu vou aqui, secretária, passar à senhora uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho eu vou perguntar sobre os índios lá do Araguaia, mas eu vou agora abrir espaço para o nosso telespectador. Aliás, mandar um beijo para a Heloísa, que está assistindo aqui, estava aqui no programa Opinião, aqui ó, no grupo. A Heloísa de Fátima está assistindo ao programa. Ana Caroline, lá do Três Barras. A Heloísa é do Osmar Cabral. E a Ivanildes, que está assistindo a gente lá no Dom Aquino. Obrigado pelo carinho. A pergunta que chega aqui: boa noite. Eu não sou cadastrada em nenhuma associação. Eu nunca consegui ganhar uma cesta básica. Eu gostaria de saber como eu faço, pois sou baixa renda. A Marisa, que está participando conosco aqui, perguntando. Bem, Marisa, primeira coisa é procurar o centro de referência da assistência social mais próximo da sua casa e pedir a sua inscrição social, que é o seu número de inscrição social. A referenciar a família é através do CRAS. Depois que a pessoa tiver esse NIS, é que ela é atendida. Infelizmente, foi o que eu falei até o ano passado, né? O município de Cuiabá, não sei se ela é de Cuiabá, não tinha aderido ao programa e a gente, para atender a população, não tendo os CRAs, nós atendíamos como um reforço ao município, ao que é a função do município, através de associações, de igrejas. Né? Se ela é de Várzea Grande tinha aderido ao programa Ser Família e tudo era referenciado através do CRAS. Mas entrar na assistência social para ser atendida, tem que procurar o centro de referência de assistência social mais próximo da sua residência. O CRAS, tá? O CRAS. Todos os municípios têm os seus CRAs aí, que são importantíssimos, viu? Os CRAs são importantíssimos. Também mandar um abraço aqui para o Luiz Claro. O Luiz Claro está no PA90 assistindo ao programa Opinião. Está aqui no programa, aqui no grupo do Opinião, que está assistindo ele com a sogra, Dona Sônia. Também mandar aqui, e a Isaura Ferreira, que está assistindo em Várzea Grande ao programa Opinião. Obrigado, lá no bairro da Manga. Ela e a Clarice, que é a filha. Obrigado, viu? Secretária, a situação dos índios do Araguaia, os índios como um todo no estado, esses que vivem em vulnerabilidade. Eu falei do Araguaia, Campinápolis ali, por exemplo, né, que ali é de cortar o coração mesmo. É questão, assim, se a gente acessar as informações e ver o que está acontecendo, ou o que estava acontecendo, porque eu admito que tem mais ou menos uns 6, 8 meses que eu não me
inteiro do que estava lá, mas já tive muitas informações no ano que passou sobre esses problemas lá que não eram novos, o Estado tem conhecimento e, mais do que isso, tem lançado mão de providências para ajudar essas pessoas? Sim, nós temos hoje no Estado, e essa é uma demanda, né, do governador Mauro Mendes, da primeira-dama Virgínia Mendes, que tem esse olhar para a população indígena. Nós temos hoje a Superintendência Indígena, que esse ano veio para dentro da CETASC, que faz a articulação. Eu quero deixar isso bem claro. Nós não fazemos execução de uma política pública indígena, e sim a articulação. O órgão responsável para cuidar da política pública focada para o indígena é a FUNAI. Hoje o Brasil tem, inclusive, um Ministério Indígena, mas mesmo assim, os serviços socioassistenciais são executados pelo município. Mas aqui em Mato Grosso, com esse olhar do governo e essa possibilidade, hoje nós temos mais de 5.000 famílias sendo atendidas com o Ser Família Indígena, que é o cartão para aquisição de alimentos. E, além disso, alguns municípios, como Campinápolis, que você citou, que mais da metade da população é indígena, e aí lá nós temos, só para você ter uma ideia, mandei uma equipe para apoiar o município, né, no cadastramento, para atualização do cadastro único da população indígena lá. Durante 12 dias, eles percorreram 182 aldeias, e aí descobriram que tinha mais 12, lá em etnia Chavante. Eles, né, saem e montam pequenas aldeias, que às vezes até a prefeitura tem dificuldade de monitorar a quantidade de aldeia. Então, até o ano passado, eram 192 que foi diagnosticada. Então, a gente apoia o município, porque a gente sabe que um município de pequeno porte, ele vai ter dificuldade de executar assistência social. Campinápolis, por exemplo, foi um dos municípios que nós sugerimos ao governo federal para receber o primeiro CRAS indígena. É um projeto do governo federal. O ministro esteve em Cuiabá e falou que estavam trabalhando na criação dessa estrutura, que além de uma estrutura volante, né, nós conseguimos uma van lá para Campinápolis com recurso de emenda federal. Foi entregue a van, a gente ajudou a melhorar o cadastro e aumentou a quantidade de cartões. Levamos capacitação, principalmente para mulheres indígenas. Elas escolheram, isso é muito importante, a gente tem que respeitar a autonomia dos povos indígenas. Então, elas escolheram cursos de corte e costura, né, focado nisso, curso de culinária, confeitaria, para pensar em uma forma de melhoria de renda. Ou seja, não é o cartão só de renda, né? Então, os cursos também, isso, né? São os cursos que são oferecidos pelo Senai. Então, essa parceria nós fizemos durante todo esse ano com o município de Campinápolis, mas eu posso falar Barra do Garças, que nós fizemos vários mutirões, General Carneiro, então toda aquela região. Mas lembrando sempre que o Estado ele sempre vai em apoio, né? Até para a gente atuar... Quem executa propriamente é o município. Vou dar um exemplo, né? Na aldeia, eu não me lembro, não é São Marcos, que São Marcos pertence a General Carneiro ali, Barra do Garças, se não me engano é Santa Marta, que teve um incêndio muito grande lá e pegou fogo, e nós nos mobilizamos de um dia para o outro para atender, né? E para entrar na aldeia, para combater um incêndio, nós temos que ter autorização da FUNAI. Então, a questão da política indígena no Brasil, ela é complexa. Hoje a gente está atuando com o Ser Família Indígena junto com o DICEI. O DICEI tem sido um grande parceiro para ajudar com que essas políticas públicas cheguem lá. Eu tive a oportunidade de pessoalmente participar de 2 encontros de mulheres indígenas, mulheres Bororo, na aldeia Tadarimana, em Rondonópolis, para falar sobre violência contra a mulher. Então, se a violência contra a mulher não indígena já é extremamente complexa, imagina lá. A violência contra a mulher indígena também é. Né? Tem muito essa questão do parente, né? Como que eu vou denunciar um parente? E um fator, secretária, eu sei que a senhora sabe, porque a senhora vai lá. Eu já encontrei com a senhora, inclusive, um dia depois de a senhora ter chegado de lá. A senhora deve ter visto, se eu estiver falando bobagem, me corrija aqui, mas registro de meninas de 12 anos grávidas, 11 anos grávidas. Eu não sei se a senhora já viu idade menor do que essa, mas eu já tive oportunidade de reportar, enquanto jornalista, situações de meninas de 12, 13, 14. Isso, 14 anos parece que é normal, 13 anos parece que é normal, mas de 10 anos já teve informação também. Então, essa é uma questão que nós temos que enfrentar. E aí,
o que a gente falou aqui no começo, a nossa Constituição é muito clara. Nós temos que garantir, de alguma forma, que os direitos de crianças e adolescentes sejam resguardados. Que todas as pessoas que estão no território nacional são brasileiros. E como brasileiros, a Constituição, né, como o professor falou, e a democracia é isso, é fazer com que os direitos de todos sejam resguardados, mas que os deveres de todos também sejam cumpridos. Então, hoje, os nossos indígenas têm acesso à informação, e tendo acesso à informação, nós também temos que levar informação de qualidade para eles, e o que é certo e o que é errado. Então, se alguém comete um crime, não importa se ele é indígena ou não, ele vai ter que ser responsabilizado por esse crime. Ok. Lorenberg? Secretária, no mês de junho de 2024, foi realizado um grande evento que foi promovido pela sua secretaria. E este evento, se tiver o nome errado aqui, a senhora me corrija sempre, é a segunda reunião institucional sobre assistência social e trabalho. Até o Ministério Público do Trabalho também participou desse evento. Tem um outro nome aqui, da Comissão Institucional. E que foi a secretaria da senhora que capitaneou esse evento. E aí eu gostaria muito, mês de junho não tem tanto tempo assim, a senhora poderia fazer um balanço rapidamente da importância dessa reunião para o Estado de Mato Grosso? Sim. Dentro da pauta do trabalho, nós temos a Superintendência de Promoção ao Trabalho dentro da CETASC. A Superintendência, além dos cursos de capacitação que nós conseguimos no ano 2024, matricular, né, mais de 22 mil pessoas em 137 municípios, né, com essa parceria com o Senai. Essa parceria com o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, o Poder Judiciário, inclusive o próprio Ministério Público Estadual, é justamente para a gente buscar mecanismos de fazer com que Mato Grosso, que é um estado diferenciado, se eu pegar o Cine hoje, e eu pego o Cine, lembrando que nem todas as vagas hoje mais estão no Sistema Nacional de Emprego, porque é um sistema obsoleto, infelizmente, mas o Cine hoje tem de 2.900, 3.000 vagas abertas de emprego em Mato Grosso diariamente. Mato Grosso, com as obras públicas, um estado que está construindo 6 grandes hospitais regionais, que está construindo uma BR-163, ou seja, a gente muitas vezes acaba importando mão de obra. E aí, por que dessa reunião? Né? E por que disso? A gente continuou reunindo. Não sei se vocês sabem, eu vou falar aqui do Marfrig, que é um grande frigorífico aqui de Várzea Grande, já trouxe mais de 200 venezuelanos da Operação Acolhida do governo federal para serem empregados aqui no frigorífico. Então, isso mostra o quê? Que nós estamos importando mão de obra. Né? Então, nós temos que qualificar a mão de obra. Hoje, por exemplo, existe uma lei, quando a gente falou de violência contra a mulher, que parte das vagas, inclusive das vagas de contratação do próprio Poder Judiciário, do TRT, do Ministério Público, quando você terceiriza algum serviço, tem que ser destinadas a mulheres vítimas de violência. E nós não temos como no Cine, a lei é federal, o sistema do Cine é federal, mas ele não me permite traçar perfil dentro desse sistema. Então, essa reunião e tudo isso foi justamente para a gente tentar equalizar e fazer com que isso chegue à população que mais precisa, que é o nosso, que a gente chama de nosso grupo prioritário, que são as pessoas do cadastro único, né? Porque a gente tem que pensar em desenvolvimento. E o desenvolver pessoas está ligado, com certeza, ao trabalho para melhoria de renda. Secretária, eu quero de coração agradecer de verdade por mais uma vinda sua aqui, pela entrevista. O Lorenberg está com cheio ali de perguntas. O Lorenberg faz uns catatal de perguntas, não sei o que. Traz um catatal assim de perguntas, assim, aí fica um bocado para a próxima. É bom que a senhora já fica amarradinha para vir na próxima aqui, né, Lorenberg? Claro. Já fica amarrado. Obrigado de verdade por ter vindo, viu? Eu adoro quando a senhora vem aqui, porque são muitas informações importantíssimas. A dona Virgínia que fala que é o orgulho dela, essa Grazi que tem essa Grazi. Rapaz, mas tá aí o resultado, é isso, o trabalho que vem sendo feito. Obrigado, um abraço para a dona Virgínia, mande um abraço para ela, nossa primeira dama, obrigado. Um abraço para o Manuel também. Sim, o glorioso Manuel Bugalho, que lá do comandante do GEFRON lá, né? Ele
ele é ele é tenente-coronel, e ela é coronel. Agora você imagina quem que pede continência para quem lá, quem que deve dar continência para quem lá na casa lá, né? Obrigado, viu? É muito bom tê-la aqui, obrigado, satisfação. Ah, Boca, põe rapidão o banner com os contatos da CETASC, tem aí? Olha aí, esses são os contatos para que você queira acessar, falar com o pessoal lá, não é? Fale Cidadão. Estamos à disposição lá e assim, são inúmeros produtos, se você entrar lá, inclusive no MT Cidadão, né? No nosso app, carteira do autista, hoje vários serviços, todos online, né? Disponibilizado para a população. E Joia. Qualquer dúvida, continuamos lá à E disposição. são os contatos aí, viu? É só acessar lá e você vai ter o SUAS também, lá que a senhora falou, que é o GeoSUAS MT, que é outro caminho também que você pode acessar as informações, muitas das quais Lorenberg fez aqui, algumas perguntas, não é? Está tudo certinho lá, a equipe trabalhando para bem informar e esse espaço que também continua posto para bem informar. Tudo de bom para a senhora e um 2025 esplendoroso para a sua equipe e para a sua família. Muito obrigado, agradeço a todos, professor Paulo, a todos os telespectadores e eu digo sempre para todo mundo, é uma alegria poder trabalhar em um governo que nós temos oportunidade de pensar fora da caixa, inovar e entregar uma política pública com eficiência para a população. E com a Virgínia brava em cima também. Aí que vai produzir mais ainda. Mesmo, né? Ela é brava. Abraço para o Maílson também, obrigado, novo assessor de comunicação lá, viu, Maílson? Obrigado também pela força. A gente se encontra amanhã, Nuremberg. Boa noite, até amanhã. A gente se encontra amanhã. Amanhã estaremos entrevistando aqui, da Delegacia Especializada de Estelionato e outras fraudes também, o delegado Vinícius Nazário. Até amanhã, às 19h30, ao vivo. Fica bem, fica com Deus também.